mais? Tem o nome do poema. O poema, não é? O que mais? Vamos agora olhar a imagem desse poema aqui, ó. Vamos olhar. O que vocês acham que vai se tratar esse poema? Lucas disse que esse desenho aqui, esse texto aqui vai se tratar do grilo. Vou colocar no grilo. Ariel acha que é uma abelha. Lucas acha que é um grilo. E eu acho que é uma formiga. Grilo grilado. O grilo, coitado, anda grilado. E eu sei o que há. Salta pra aqui, salta pra ali. Cri-cri pra cá, cri-cri pra lá. O grilo, coitado, anda grilado e não quer contar. Qual será o problema do grilo? Ele procura um médico. Ele vai procurar um médico? Vai. Para resolver que problema ele vai procurar um médico? O problema da cabeça é que ele só anda pensando. Ele só anda pensando, é? Mas ele só anda pensando em quê? Ele tá com grilo, ele tá com preocupação. De grilar. De amor. E no caso da professora Cecília é muito interessante porque ela realiza a leitura de um poema, O Grilo Grilado, e ela explora diferentes estratégias, que é a estratégia inferência, e ainda é pouco explorada. É interessante, Helena, que a questão da inferência que a professora coloca para a turma é quando ela, a partir do título do poema, ela coloca o que significa grilado, né? E aí a gente vê aquele menininho que diz, o grilado é porque ele está com problema na cabeça. Ela explora o tema grilado e no próprio texto também, quando ele retoma que o grilo é grilado, né? Ela faz, e por que o grilo é grilado? É porque é quando tem problema na cabeça. Ou seja, o aluno tem que entender aí no poema o sentido da palavra grilo, diferente, grilo, bicho, diferente do sentido da palavra grilo, de grilado. E a gente pensa, isso não é só ativação do conhecimento prévio, mas é uma exploração de vocabulário que leva a uma inferência para o aluno poder compreender o texto. Vamos olhar para cá, ó, para as palavras do poema e tentar descobrir uma palavrinha que possa fazer com que a gente descubra que desenho é esse. Cri-cri seria o quê? Vocês acham que seria o quê? O grilo por quê? E outra coisa interessante, que também é uma atividade de inferência, mas muito sutil, é quando ela solicita que os alunos descubram as palavras que ela tampa, né? Então ela tampa as palavras grilo do texto e inicialmente ela explora a imagem. Ela desenha um grilo e os alunos tentam descobrir que bicho é aquele que é o que se relaciona com o tema do poema. Mas ela não busca das crianças a resposta apenas pela imagem. Ela tampou as palavras grilo do texto e ela dá pistas linguísticas. Então ela quer que os alunos relacionem, né, a partir da leitura de grilado, a partir da exploração do som que o grilo faz, cri-cri, né? Então isso também não deixa de ser uma inferência, porque os alunos vão ter que, claro, ativar os conhecimentos prévios que ele tem e inferir que aquelas palavras que estão tampadas se referem à palavra grilo, porque se relaciona com grilado, né? Porque se relaciona com o som que os grilos fazem, né? Ou seja, ela explorou aí, no caso, uma onomatopeia, né? O cri-cri dos grilos. E isso numa turma de alfabetização. Então é muito interessante a partir da leitura de um poema e de outros textos que os professores podem ler, né? No caso, ela foi leitora, os alunos leram também os textos, ela explorou, no caso específico, a leitura dos alunos. Uma coisa interessante é que a gente verifica que é uma prática do cotidiano dessa professora, porque nas paredes da sala de aula existem diversos poemas e os alunos são levados em determinado momento a identificar que poemas são esses e quais os autores desses poemas. É algo familiar para eles. Isso é muito interessante. E um ponto importante também é que depois de toda a exploração do texto, do conteúdo, de descobrir que a palavra que está tampada é grilo, ela faz a leitura do texto, a leitura oral. Ela faz a leitura com entonação do texto para que os alunos, no caso, vivenciem essa prática de leitura do poema e a partir daí ela explora o conteúdo, né, a partir dessa questão, colocando algumas questões, entre elas essa do grilo grilado. Um outro aspecto de grande importância no trabalho da leitura é a questão da intertextualidade.
É por meio da intertextualidade que nós podemos ampliar as práticas de leitura dos alunos no ensino fundamental e, assim, reafirmarmos a nossa concepção de língua como interação. Uma das atividades que nós vimos ao longo do vídeo foi a aula da professora Daniele. Ela trabalhou com a propaganda, com o texto publicitário e explorou aspectos verbais e não verbais da publicidade. E em vários textos que ela apresentou, né, na discussão, ela trouxe uma propaganda na qual havia o slogan uma mulher tomando um chá, né, um café, e o slogan da propaganda era nem toda paixão nacional é gelada. Eu queria que vocês identificassem para mim nessa propaganda, aí tem assim, ó, nem toda paixão nacional é gelada. E aí? Qual é? Essa propaganda tá querendo vender o que pra gente? Café. Qual é a marca desse café? Maratá. Aí, nunca ouviu falar desse café, Maratá? Hoje mesmo eu trouxe uma propaganda que falava essa questão da paixão nacional com o café. Né? E aí eu queria ter explorado a questão de que outro texto transmite essa questão da paixão nacional para que eles façam essas pontes. Né? Já trouxe textos em que era uma poesia, mas em forma de receita. Né? Então a gente trabalhou essa questão do gênero dentro de outro gênero. Né? E eu sempre busco a questão assim, o que é que vocês já viram disso, o que é que se esse texto tem alguma mensagem comum, se vocês já viram isso em algum outro lugar, já leram isso de alguma outra forma. E às vezes eles trazem algumas contribuições importantes. Eu li isso de uma outra maneira, eu já vi isso em algum outro lugar, de uma forma diferente. Aí enriquece a questão desse aspecto. Kátia, um momento muito importante é quando ela fala que os alunos precisam fazer ponte entre as leituras. Ou seja, nesse momento a professora está reconhecendo a importância do trabalho da intertextualidade. E ela fez a relação, né, dialogou com esse texto da propaganda, trabalhando o intertexto, porque a intertextualidade é o diálogo entre os textos. E cada leitor, claro, tem a história das suas leituras, e cada texto também tem a história das suas. E nesses diálogos, as pessoas precisam saber ouvir, né, os professores também e os alunos, para que a gente consiga ampliar a nossa leitura, como a professora Daniele fez em relação à propaganda. Né? Nem toda paixão nacional é gelada, que seria a propaganda de um café. E a questão assim, da intertextualidade, a gente não tem ainda, não é muito explorada em termos de leitura, porque é um conceito que veio da teoria literária e hoje ela está nos estudos linguísticos, nos estudos de gêneros textuais, porque, na verdade, o conceito inicial do intertexto é de que todo texto é um mosaico de citações e é a absorção e transformação de um texto em outro. Esse era o conceito original da teoria literária. E, a partir daí, as pessoas foram trazendo o intertexto para as concepções linguísticas, para as outras áreas. E a propaganda utiliza muito o intertexto. E como a professora Daniele colocou, a propaganda é muito próxima dos alunos, eles conhecem as propagandas, sabem estabelecer essas relações, esses diálogos. Fica difícil para alguém que não conheça o intertexto, assim, o intertexto estiver muito implícito, ele resgatar na memória dele esse texto. Então, cabe ao professor, claro, construir instrumentos, estratégias, para que o aluno consiga resgatar essas leituras, para que ele possa ampliá-las. Você está trabalhando um conto, então, aí de repente aparece um cartoon, né, com o mesmo tema. Então a gente faz isso, ele não está dizendo que é a intertextualidade. Aí eu mostro para os meninos que isso é intertextualidade. Ele está abordando um tema, por exemplo, eles trabalharam uma crônica em que falava da questão do problema das gerações. Quando você tinha 40 anos, como é que você era, você que tem 40 anos hoje, como era na tua adolescência e como é hoje. E mostrava o rumo ao futuro, como é esse caminhar da adolescência de quem tem hoje 40 anos. E depois ele segue, mostra um cartoon. Uma pessoa rumando para o futuro. E aí ele vê um grupo de jovens se aproximando. E nesse grupo de jovens ele, oba, acho que é uma maravilha. São os jovens que vêm, vai passar por ele, rumo ao futuro. E ele aí passa os jovens cabisbaixos e ele fica se perguntando,
Eles não são, né, o futuro. Então, eu começo a trabalhar, a fazer essa ponte com eles, né, mostrando que você pode trabalhar com o mesmo tema, seria a intertextualidade entre os gêneros, né, com o mesmo tema, gêneros diferentes. Aproveitando o que o texto me traz, o que o livro didático me traz. Não significa que uma pessoa que leia um texto em que haja um intertexto, ele não seja capaz de ler se ele não tiver o diálogo, né? Se ele não conseguir estabelecer o diálogo. Mas a leitura dele vai ser bem, mais linear, menos rica do que alguém que tenha construído essa relação, esse diálogo. Nessa relação de intertexto, intergêneros, na verdade o que acontece é uma mistura de funções e de formas, de gêneros diversos num texto determinado, que seria aí o poema. Então, esse diálogo que é estabelecido, cabe aos leitores escutá-los, como também cabe aos leitores ampliar esse diálogo, construindo relações mais amplas de leitura, construindo diálogos mesmo e ampliando até a história de suas leituras. Eu acho que é um aspecto rico da leitura que a gente não pode deixar de trabalhar. Ao longo do vídeo, nós vimos diferentes práticas de leitura sendo realizadas em diversas salas de ensino fundamental. E nessas práticas, as professoras trabalharam com diferentes gêneros e exploraram diversas estratégias de leitura. Um ponto importante que nós gostaríamos de colocar ao final do vídeo é que nós, leitores autônomos, no desenvolvimento de nossas leituras, nós ativamos as estratégias. Nós realizamos antecipações, nós realizamos inferências, nós nos apoiamos em conhecimentos que temos sobre o gênero ou sobre o conteúdo do texto que vai ser lido, mesmo que façamos isso de forma inconsciente. É importante termos em mente que para formar o aluno leitor autônomo, é preciso que o professor seja um mediador das suas experiências de leitura, que ajude o aluno a desenvolver essas estratégias de leitura ao longo da leitura de diferentes gêneros, para que ele possa ir se apropriando dessas estratégias e se transformar no leitor autônomo como nós somos. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desafio.